Olá pessoal, tudo bom? Bom, sabemos que hoje nós vivemos numa época onde as informações são constantes. Nós recebemos informações das mais variadas a todo momento, tendo em vista a internet, a mídia mesmo televisiva, né, impressos, enfim. Nós hoje vivemos numa sociedade totalmente racionalista, ceticista, cientificista. Então, logo entendemos que é muito difícil as pessoas hoje que de repente se tornam mais céticas, né, comecem a questionar suas religiões, a forma como foram criados, conceitos de céu, inferno, né? O ceticismo entrou com tanta força que nós só podemos questionar. Aonde eu quero chegar com isso? Eu estava vendo um vídeo agora no YouTube do tão aclamado e famoso Padre Paulo Ricardo. Nós temos que entender um problema muito sério. Deus é santíssimo. Claro, Ele mereceu para nós a salvação. E nesse sentido, os nossos irmãos protestantes estão corretos quando eles insistem na realidade de que o sacrifício salvador de nosso Senhor Jesus Cristo foi suficiente para nos redimir e para abrir as portas do paraíso para nós. Então, nós podemos e devemos acreditar que em Jesus aconteceu uma salvação objetiva, sim. Agora, o problema é que não existe somente a salvação objetiva, existe também a salvação subjetiva. Ou seja, as condições para sermos salvos já existem. Jesus já nos redimiu, já nos salvou. Problema, nós temos que acolher isto pessoalmente. E não basta a fé. Os protestantes acham que só a fé basta. Eu acredito que Jesus fez isso, pronto, e acabou. Só que existe uma realidade que nós podemos tocar com a mão no nosso dia a dia. O cara tem nome, um vocalista de uma banda de pop rock dos anos 80 que fez muito sucesso, RPM, mas não tem nada a ver com ele. Bom, eu estava vendo um vídeo onde ele fala ali sobre o purgatório, né? E ele ali desenrola toda uma tentativa para explicar o que vem a ser o purgatório. E ele usa de uma forma, digamos, toda devocional para tentar tocar no coração daqueles crentes e explicar de uma forma que realmente seja racional, uma forma que podemos assim entender o que vem a ser o purgatório e aceitar essa doutrina, né? Não eu, estou falando quem acredita, quem é católico, por exemplo, ou quem sabe ele até tenta de certa forma colocar isso na cabeça dos protestantes como uma verdade. Eu não vou tomar partido aqui dos protestantes, mas é interessante que esse padre ele representa o catolicismo. E como tal ele tenta realmente explicar e fazer com que os membros da Igreja Católica não se debande para o outro lado, né? Então ele explica de uma forma que isso não ocorra. Só que ele não usa uma única referência bíblica. Nós sabemos que a Igreja Católica não é muito fã da Bíblia, embora eles a usem, né, de certa forma, mas não são muito fã, porque eles seguem a tradição da Igreja. A tradição é tudo aquilo que aconteceu no decorrer da história e foram compilados em um outro livro. Então eles têm a Bíblia e a tradição eles não descartam. Então a tradição entra muitas outras histórias mirabolantes, mitos fantásticos, a ascensão de Maria, desculpa aí, mas é a verdade, e outras histórias, historietas que eles têm como verdade. Outro ponto, eles têm como dogma fundamental a palavra inerrante de um homem. E quem é esse homem? O Papa. Isso mesmo, o Papa é o único homem na face da terra que representa legalmente Deus. Logo, ele é o Vicarius Filius Dei,
o representante de Deus na Terra. Ele representa Deus. Como tal, a palavra do Papa não pode estar errada, em hipótese alguma. Voltando ao purgatório, ele informa que o purgatório é como se fosse uma força, né, na graça, algo que Lutero não entendeu, segundo ele, porque Lutero ele conclama que a pessoa é justificada somente pela fé salvífica em Cristo. Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás para salvar toda a humanidade, todos aqueles que creem nessa morte, que creem que Jesus é o Filho de Deus. Todos aqueles que acreditam em Cristo serão salvos unicamente pela fé neste ato. E não precisam fazer mais nada. Ou seja, não precisam fazer nada no sentido de autossalvação. Eles não precisam comungar, se ajoelhar, se arrastar, carregar a cruz nas costas, pagar nenhum tipo de conta, nenhum tipo de penitência, porque Jesus já carregou tudo isso nos seus lombos e morreu lá na cruz. Então, salvou a humanidade disso tudo. Portanto, a humanidade não precisa fazer mais nada. É isso que acredita os protestantes, os evangélicos, embora nem todos saibam, mas esta é a doutrina fundamental da justificação. Então, a justificação somente pela fé. Mas o padre diz que o purgatório ele existe como algo que seria um arrependimento profundo, né? Um remorso. Então ele entra assim numa metafísica muito louca e tenta dizer que o purgatório é um sofrimento, que é um sofrimento bom, porque é algo como se fosse um pesar que você sente, é como se você estivesse se remoendo por dentro de arrependimento de um ato que você fez. Então você está jogando tudo isso de lado e está purgando tudo aquilo que você fez errado. Porém, ele é muito meticuloso nas suas palavras. Ele não quer dizer com as palavras claras de que o purgatório para a Igreja Católica é um lugar e não um estado de espírito, como ele tenta fazer. A Igreja Católica diz que o purgatório é um lugar. Ou seja, além do inferno, do céu, os católicos têm que acreditar e aceitar a doutrina, o dogma de fé do purgatório. Um lugar real aonde aquelas pessoas terão mais uma chance de se salvar, porque nesse lugar é um lugar intermediário entre o céu. A pessoa vai para lá, fica sendo purgado, sofrendo de uma série de maneiras, e daí a pessoa é salva, como que por um passe de mágica. Outro ponto que eu quero salientar e não devo esquecer aqui em hipótese alguma, ele questiona o fato que se a pessoa não se purgar, se a pessoa não se arrepender, né, não passar por esse estado de remoção das suas mágoas, das suas concupiscências, né, do seu pecado enraizado, vamos dizer assim, se a pessoa não se livrar disso, ela não tem chance de ir para o céu. Por que que a pessoa não tem chance? Porque a pessoa entrando com esse sentimento ruim no céu, como que ela iria fazer lá? Não é verdade? Poxa vida! Só que o padre esqueceu que, segundo a teologia, a própria Bíblia, não há uma só referência para ele falar sobre isso. Por quê? A essência fundamental do cristianismo bíblico é que se a pessoa exerce fé em Jesus, logo ela tem a esperança da ressurreição. E a ressurreição é o quê? É você ressurgir para uma vida semelhante a Cristo. Então, Deus, segundo a teologia bíblica cristã, vai ressuscitar as pessoas no final, para que elas sejam semelhantes a Cristo. Logo serão perfeitas, vão voltar ao seu estado natural antes da queda.
de Adão. Adão era perfeito, porém ele pecou. Entrou o mal e todos estão pecando por causa da maldição imputada por Adão. Logo, Jesus é o segundo Adão. E as pessoas que acreditam em Cristo serão salvas pela fé nele e ressuscitarão com um corpo incorruptível, sem mácula, sem pecado, sem nada. Ou seja, Deus vai refazer o homem em estado de perfeição, Senhor, né? Padre Paulo Ricardo, é isso. Falha total nas suas observações. Se entrarmos em uma questão de comparação entre protestantismo e catolicismo, ponto para o protestantismo. Não que eu seja protestante, mas é que é muito mais coerente você se balizar naquilo que é proposto pelo livro sagrado, que você inclusive tem como regra de fé em prática, do que em alienações que você ao menos citou um único texto de referência bíblica e usou somente experiências de uma santa e questões muitas das subjetivas, tá bom? Então é isso. Quem fala aqui não é um teólogo, não é nada, é um mero estudante e, vamos dizer, curioso das coisas, tá bom? Então é isso. Pessoal, sei que muitos não vão gostar, né? Muitos não vão gostar do vídeo porque o canal, a proposta não é defender nada, mas como eu não gostei da arrogância dessa pessoa, resolvi fazer esse vídeo tomando a voz, né, do que realmente a teologia fala sobre o assunto. Então é isso, até a próxima.